Hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, que atinge cerca de 1% da população mundial com idade superior a 65 anos. E no Brasil, estima-se que 200 mil pessoas sofram com o problema, Aninha. Pois é, Renata, e a informação pode ser fundamental para a busca de ajuda médica no tempo adequado e também para a realização do tratamento. E é por isso que agora o nosso médico de família, doutor Antônio Sprosser, bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? Ele vai falar sobre isso, ele vai tirar todas as dúvidas sobre a doença de Parkinson. E eu queria começar entendendo como é que ela acontece no nosso corpo e qual é a gravidade do Parkinson na nossa vida. Então, hoje, dia 11 de abril, é aniversário do Dr. James Parkinson, médico britânico que foi o primeiro a falar sobre a doença, que é uma degeneração das células do cérebro, os neurônios, na região da substância negra. E isso faz com que a dopamina abaixe muito no cérebro, que eu vou mostrar para vocês agora melhor, numa animação, para vocês entenderem. Na área do mesencéfalo, existe essa substância negra ou nigra, os dois estão certos. E é lá que produz a dopamina. A dopamina são essas bolinhas que vocês estão vendo, que passa a informação de um neurônio para o outro e dá qualidade de vida, dá movimentação, equilíbrio. Na doença de Parkinson, esses neurônios, eles morrem, eles degeneram. Então, eles não produzem muita dopamina. E o nosso organismo, sem essa dopamina, tem um efeito imediato de fazer o quê? Normalmente os músculos contraem, os nervos com dopamina funcionam bem. Já no Parkinson, existe aquele sinal de roda dentada em que os músculos ficam com rigidez. A pessoa perde o equilíbrio, porque falta dopamina, como se faltasse óleo nessa engrenagem aqui. Agora, doutor, os sintomas, eles vão além dos tremores? Sim, pode começar com tremores, mas o principal é saber o seguinte, vamos dar uma olhada nos principais sinais e sintomas da doença. O tremor nas extremidades é dos sinais iniciais da doença, geralmente de um lado do corpo. Os distúrbios do sono são muito importantes. As pessoas acordam durante o sono, vivenciam o sono REM, é muito conhecido esse sinal. Outra coisa é a diminuição do olfato. Um dos primeiros sintomas que o paciente chega no consultório é a diminuição do olfato. Então a gente tem que estar muito atento, porque pode haver também obstipação intestinal. O intestino passa a ficar mais fraco, ele funcionava direitinho, agora não funciona mais. E esse é um dos quadros principais, né? A instabilidade para você ficar de pé. A pessoa não consegue se equilibrar e pode cair a qualquer momento. Além disso, a rigidez das articulações. A pessoa não consegue pegar um copo, ela não consegue subir uma escada porque as articulações ficam rígidas. E o sinal principal é a lentidão dos movimentos, chamado bradicinesia. A pessoa não consegue andar direito, ela anda com os passinhos pequenos e não consegue mexer os braços. Quando você anda, você tem marcha. No Parkinson, ela não consegue fazer o movimento correto, além do junto com os tremores. E os pés são pequenos, os passos curtos e a falta de equilíbrio. Doutor, a gente falou aí que a maioria dos casos se acometem após os 65 anos. Mas e os jovens? Eles também podem desenvolver o Parkinson? Podem desenvolver o Parkinson, é chamado Parkinson precoce. Então, vamos ver os principais fatores de risco. Como você falou, Ana, a idade avançada, acima de 60 anos, é o que acontece na doença de Parkinson. Mas, sabe aquele ator de Hollywood, o Fox, com 29 anos? Sim. Michael Fox, desenvolveu o Parkinson. Que fez De Volta para o Futuro. Esse. Michael J. Fox. Ele teve esse quadro hereditário do Parkinson. E também fatores ambientais, como agrotóxicos, tudo que for tóxico, metais pesados que você pode ingerir, pode também levar ao Parkinson. Porque vai degenerando aquela parte que você mostrou pra gente agora e levam ao Parkinson. Exatamente. Então, quem tem o caso na família precisa ter mais atenção. Ficar mais atencioso com a saúde. Agora, doutor, qual é o especialista, né, que a pessoa deve procurar em caso de suspeita de Parkinson? Boa pergunta, Renata. O especialista sempre é um neurologista especializado em problemas neurocognitivos, porque pelo exame clínico nós fazemos o diagnóstico, só de examinar o paciente. Mas se a gente quiser ter certeza, a gente pode pedir exames de imagem. E nos exames de imagem, vocês vão ver do lado esquerdo da tela é o cérebro normal e do lado direito, aquelas áreas que não aparecem, aquelas manchinhas vermelhas ali,
essa é a doença de Parkinson. Então, a ressonância, o SPECT e o PET scan ajudam muito a gente a fazer diagnóstico complementar. Agora, como é que funciona o tratamento, doutor? E o que há de mais moderno hoje quando o assunto é Parkinson? Então, nós começamos o tratamento com essa substância levodopa, comprimidos, né, que você toma todo dia. A melhora é imediata, tanto que às vezes não precisa nem fazer exame, é só dar levodopa e vem a melhora. Tem também agonistas da dopamina. Todos esses medicamentos que estão aqui, inibidores da MAO e amantadina, servem para melhorar a dopamina cerebral. E melhorando a dopamina cerebral, eu consigo fazer as minhas ações. Agora, se nenhum desses medicamentos funciona, ou se o tempo de tratamento é prolongado e não há melhora, então a gente pode instalar no paciente esse chamado DBS, Deep Brain Stimulation, ou estimulação neurológica profunda. A gente coloca uns fiozinhos eletrodos no cérebro, ligado naquele marca-passo, que é uma bateria, e esses impulsos elétricos vão funcionar, vão estimular a área do cérebro, na substância negra, para formar dopamina e o paciente voltar a fazer os movimentos normais. Graças a Deus, essa técnica já tem no SUS, no Brasil inteiro. Então, fica mais fácil a gente cuidar do paciente com doença de Parkinson. E por falar nisso, doutor, essa cirurgia aí para o controle dos tremores e rigidez muscular provocados pelo Parkinson pode realmente alcançar resultados muito satisfatórios, viu? A repórter Samara Bastos foi conhecer um engenheiro que passou por esse procedimento há um ano. E os efeitos, segundo o próprio paciente, são mesmo animadores. Acompanhe. Apesar de ser mais comum em pacientes acima dos 60 anos, o Parkinson atinge outras faixas etárias. Fabian recebeu o diagnóstico da doença há 12 anos, quando tinha 40 anos de idade. Os primeiros sintomas foram dores localizadas principalmente no braço, né? Eu inicialmente procurei um ortopedista, ele me pediu um exame de imagens e aí com esses exames ele descartou a possibilidade de ser algo ósseo ou muscular, da parte ortopédica, né? E ele me orientou a buscar um neurologista. O Parkinson não tem cura, mas com tratamento adequado é possível amenizar os sintomas, principalmente os tremores. O que a gente tem hoje de medicações disponíveis e também o tratamento cirúrgico foi um grande divisor de águas na vida dos pacientes com doença de Parkinson, porque você consegue ter um paciente, né, com uma idade ainda produtiva, ali 50, 60 anos, e com qualidade de vida. Então a gente consegue oferecer isso ao paciente, né, estendendo aí esse tempo de qualidade de vida para esse paciente. Durante quase 10 anos, os medicamentos foram suficientes para controlar a doença de Fabian. Mas em 2020, ele percebeu uma piora. A rigidez me trouxe algumas quedas, né? Algumas quedas mais críticas, assim, mais perigosas, né? No banheiro e tudo mais. E dificuldades mesmo, né? Das coisas básicas do dia a dia. Foi então que Fabian decidiu fazer uma cirurgia, a estimulação cerebral profunda, que é a implantação de eletrodos no cérebro para controlar os tremores e a rigidez muscular. A técnica não é nova, mas em geral traz bons resultados. O eletrodo ele vai inibir determinadas vias que estão desorganizadas e a gente consegue modular para que esses neurônios funcionem da forma adequada para realizar determinados movimentos. Especialistas dizem que pacientes que passam por essa cirurgia chegam a recuperar até 70% do controle dos movimentos. Ele dura a vida inteira do paciente. Isso. Fabian viu melhoras já no primeiro dia após a cirurgia. Já conseguia me movimentar muito melhor, conseguia andar pelo quarto, né? No terceiro dia eu já andei no corredor do hospital. A médica vai mostrar agora na prática como é que esse marca-passo implantado no cérebro do Fabian funciona. Com ele regulado, você consegue escrever bem, por exemplo, o seu nome, né? Sim, normalmente, sem problemas. A escrita vai bem? Vai bem, tranquilo. Consigo até fazer uma espiral aqui. Ah, ótimo. Agora a doutora vai desligar o marca-passo para a gente ver como é que o cérebro do Fabian reage. Com o estimulador desligado, agora nós vamos ver se o Fabian consegue escrever o nome. Vamos tentar? Vamos tentar. Saiu.
Mas você tem mais dificuldade? Você percebe uma dificuldade? Muito mais dificuldade. Eu não tenho coordenação fina, fico com a mão muito rígida, não consigo. Por exemplo, espiral, não vou conseguir fazer de jeito nenhum. Olha, aqui então, gente, foi quando ele estava com o aparelho ligado, a gente percebe que ele escreveu bem, conseguiu fazer esse espiral aqui, e agora com o aparelho desligado, a maior dificuldade foi realmente nessa coordenação fina ali para fazer o desenho. Esse é um sinal importante, principal do paciente com Parkinson. A gente consegue medir pela escrita ou espiral, que ficam pequenos, que é a micrografia também, né, a letra pequena. E também a gente pode medir por um teste que é o finger tapping, vou pedir para o Fabian fazer, que é o bater de dedos. Então, vocês podem ver que não tem amplitude, né, e nem a velocidade. Abre e fecha a mão, Fabian, por favor. Mesma coisa, né? Então, você tem uma rigidez, mas tem a lentidão de abrir e fechar a mão e a amplitude fica diminuindo. A cirurgia foi feita há quase 1 ano e de 3 em 3 meses o marca-passo é ajustado conforme as necessidades dele. A cirurgia contribuiu muito para que eu pudesse diminuir a quantidade de medicamentos, que é importante, né? E também que eu pudesse ter qualidade de vida com a minha família, com meus filhos, melhorou muito, né? Além da cirurgia, o tratamento convencional continua. Fabian toma medicação para ajudar a relaxar a musculatura e faz fisioterapia todos os dias. Na verdade, os exercícios de fisioterapia, eles tentam repetir movimentos que você precisa fazer na sua casa, no seu dia a dia, né? Caminhar, pegar alguma coisa em uma altura alta ou baixa, né? Manusear algum material, alguma coisa leve, né? Então não é um exercício cansativo, é um exercício que te mantém em movimento, né? E isso facilita muito o dia a dia, sem dúvida. A tendência é que com esse esforço, junto com a tecnologia da cirurgia, Fabian consiga ter ainda mais qualidade de vida. Meu desejo é estar com a minha família, poder ter qualidade de vida com eles, poder passar o final de semana com eles, jogar bola com meus filhos, né? Entendeu? Ter uma vida ativa, profissional também, talvez não necessariamente com a rotina que eu tinha antes. Tenho muito a viver ainda, né? Não quero desperdiçar minha vida, não. Ótima reportagem, excelentes dicas e orientações que foram dadas através da matéria e também pelo professor Dr. Antônio Sprosser, que volta com a gente na semana que vem com mais uma aula /consulta. Muitíssimo obrigado, Dr. Sprosser. Até a semana que vem. Lembrando que o Dr. Sprosser continua nas nossas redes sociais respondendo todas as dúvidas e eu quero deixar uma aqui. Eu não sei se eu percebo que eu sempre vejo mais homens com Parkinson do que mulheres. É verdade. É mais frequente nos homens do que... Não responda agora, responda nas nossas redes sociais, @hojeemdia.